E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. Tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do ADJ. Você acha que daria para testar o Rômulo na mesma função que o Robinho tinha no Cruzeiro, ficando Rômulo, Marcinho e Bruno José com algum centroavante ali na frente? ADJ, obrigado pela pergunta. Sim, é possível, tá? O Rômulo já fez essa função em outros clubes, especialmente no futebol europeu, sendo um meia aberto pela direita, né? Que basicamente foi o papel que o Robinho fez no Cruzeiro durante a maior parte do tempo. A questão é, esse meia pela direita tem sido o Bruno José, e eu acho que o Bruno tá jogando bem por ali. Da mesma forma, eu acho que o Rômulo tá com um pouco de dificuldade para jogar pelo lado do campo. Deixando bem claro que eu tô fazendo esse vídeo antes da partida entre Cruzeiro e Operário no sábado, tá? Então eu não sei como foi o desempenho do Bruno ou do próprio Rômulo nesse jogo. Mas eu acho que a função mais adequada para o Rômulo nesse elenco do Cruzeiro é realmente como volante. Não como um primeiro volante, porque eu acho que o Adriano e até o Flávio são mais indicados para fazer esse papel de um primeiro homem de meio campo, mas ali como segundo volante, né? Eu acho que o Rômulo joga bem por ali, o Giovanni Piccolomo também é uma alternativa, até o Marco Antônio e tal. Enfim, tem alternativas. Eu acho que o elenco do Cruzeiro até tem boas virtudes, boas peças, mais do que a maioria dos oponentes. E como a gente viu recentemente, o Rômulo pode quebrar o galho jogando na lateral, ele pode jogar até aberto pelo lado esquerdo, como o Felipe Conceição utilizou, mas eu acho que o melhor lugar para o Rômulo é como um volante ali centralizado mesmo, tá? E essa ideia, o Rômulo pela direita empurrando o Bruno José para a esquerda, eu acho que tem assim alguma dúvida se o Bruno José conseguiria render bem e o próprio Rômulo também, né? Seria muito questionamento em cima de uma posição que eu acho que com o Bruno já tá bem resolvida. O Dark Shake pergunta: você realmente acha que essa Série B vai ser tão difícil assim? Muita gente tá falando que vai ser a Super Série B, mas na verdade, pela primeira rodada, eu vi que os resultados foram até parecidos com os do ano passado, teve muito empate. Você não acha que estão supervalorizando essa Série B por ter muitos times campeões brasileiros? Dark Shake, obrigado pela pergunta. Sim, isso existe, tá? Uma supervalorização porque tem grandes camisas. E eu já falei em um outro vídeo, um outro 6x1 Responde inclusive, que existe uma possibilidade que não é pequena de entre os 4 times que vão subir no final da temporada, não ter nenhum daqueles que são apontados como favoritos. Por exemplo, Cruzeiro, Botafogo e Vasco são times que iniciaram de forma claudicante nessa Série B. Nenhum deles aparece nesse momento como um grande favorito pelo que a gente vê no campo. E muita gente não considera que nas vezes anteriores que Vasco e Botafogo caíram, eles caíram tendo orçamento de Série A jogando a Série B. Eles tinham muito mais dinheiro que qualquer outro time, por isso eles conseguiram subir sem grande sofrimento. Na última vez, inclusive, o Vasco quase não subiu até em 4º lugar, se eu não me engano, tá? Mas sempre conseguiam subir. E o Cruzeiro não conseguiu subir no primeiro ano, é muita gente apontando o dedo, que vergonha, não conseguiu. Foi o primeiro time que jogou Série B com orçamento de Série B, então é claro que era muito mais difícil pra gente, sem considerar tudo que aconteceu, a destruição do Cruzeiro, os crimes e tudo mais. Então eu concordo com a sua visão, não é uma super Série B, é uma Série B que tem muitas camisas e que deve ser muito competitiva. Não tem bicho papão, todo mundo pode ganhar de todo mundo, tá? E é por isso mesmo que eu sempre falo, né, que Série B é muito a questão do encaixe. Quem encaixa bem o time, a gente está vendo, por exemplo, o Náutico, que até o momento que eu faço esse vídeo tem 100% de aproveitamento, é o quê? O time encaixou bem, irmão, tenta fazer o máximo de pontos possível, porque uma hora a maré vai virar, as coisas vão parar de dar certo e ninguém tem muita margem, ninguém tem muita gordura para falar, ah, não tá dando certo aqui, mas eu vou fazer tal modificação, eu vou trazer tantos jogadores e a coisa vai funcionar. Ninguém tem dinheiro, ninguém é muito bom, é um campeonato muito parecido, né? Todos os times
tem aí uma condição de investimento muito baixa e por isso mesmo essa Série B ela é tão difícil. O David Bertolin pergunta: assim como aconteceu com Marcelo Moreno, você acredita que tem algum outro jogador de alto nível que tenha salário alto e abra mão disso para receber dentro do teto e jogar no Cruzeiro? David, obrigado pela pergunta. Até pode acontecer com algum outro atleta, tá? Mas isso é uma coisa que eu realmente não espero, como eu não esperava do Marcelo Moreno. Por quê? É muito raro a gente ver nesse meio do futebol, onde é o dinheiro que manda sim, um jogador simplesmente abrir mão da grana por algum outro aspecto. No caso do Marcelo Moreno, ele queria voltar a jogar no futebol brasileiro, ele queria voltar a jogar no Cruzeiro, onde ele teve 2 passagens maravilhosas anteriormente. E esse fato de ter aberto mão de uma grana que se especula aí foi na casa de 50 milhões de reais para voltar a jogar no Cruzeiro, mostra que o Marcelo Moreno realmente queria estar aqui e ele realmente gosta do clube. Até agora ele não conseguiu dar um retorno dentro de campo como a gente esperava, né? E muitas vezes ele é criticado por isso, como tem que ser, porque um jogador de futebol, ele tá lá para jogar futebol. Se ele não joga bem, ele vai ser criticado. Mas eu não espero esse tipo de atitude que foi muito bacana e cresceu muito a minha admiração pelo atleta. Eu não espero de ninguém, porque acho que jogador de futebol é muito difícil que ele tome uma postura como essa, tá? Mas eu acho que isso só reforça, inclusive, o que a gente tem que destacar, como foi legal o Marcelo Moreno ter essa iniciativa de voltar para o Cruzeiro no pior momento da nossa história, né? E tomara que ele comece a trazer aí melhores resultados para o clube, que ele faça gols, que ele nos ajude nessa campanha de acesso, porque é um cara que realmente já provou com ações, né? Ele era muito chamado de marqueteiro, mas essa foi uma ação prática que ele provou que realmente gosta do clube. O Natanael Silva pergunta: com essa entrada das mulheres no mundo do futebol, tem algo que impede delas serem treinadoras, ter cargo de presidência ou até mesmo serem diretoras de futebol? Natanael, obrigado pela pergunta. Não há nada que impeça as mulheres de ocupar qualquer cargo no futebol, exceto jogador, né? Porque para jogar efetivamente existe a segmentação por gênero. Tem o futebol masculino e tem o futebol feminino. Mas assim como os homens podem treinar times femininos, ser presidentes, diretores, árbitros, a mesma coisa acontece também no futebol masculino. A gente já tem árbitras, né? Tem bandeirinhas. Assim, é muito raro a gente ver, mas tem clube, eu sei que tem um clube na Escócia que tem uma presidente, que é mulher, tá? Treinadora de time masculino eu realmente não lembro de nenhuma aqui, mas provavelmente no mundo existe, tá? Então o único cargo que uma mulher não pode exercer no futebol masculino é a de jogadora, o resto tá liberado. O Caio Marques pergunta: seria muito precoce puxar o Vitor Roque pro time principal ainda nesse ano? O moleque tá sobrando no Sub-17. Caio, obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse momento é um pouco precoce sim, tá? O Vitor Roque tá com seus 16 anos e realmente tá jogando muito bem. No momento que eu faço esse vídeo, ele tem 6 jogos e 7 gols pelo Brasileiro Sub-17, que é a categoria que ele está disputando hoje. Vejo como um atacante de muito futuro, mas que tem que ser feita uma transição com ele com calma. Não é simplesmente ele tá metendo gol no Sub-17, vamos meter no profissional, porque a chance dele não conseguir render a mesma coisa no time de cima é imensa. E como a gente bem conhece a tradição da torcida do Cruzeiro, né? Se um jogador da base entrou em 15 minutos, não comeu a bola e não mostrou que é o novo Ronaldo, ele vai ser muito criticado, tá? Então eu acho que tem que ter uma calma, mas quem pode dizer assim, acho que tá na hora do Vitor Roque subir, é quem realmente lida com ele, quem conhece a personalidade desse cara dentro e principalmente fora de campo, né? Como que ele lida com a pressão. A gente sabe que desde 14 anos ele já é um cara tratado como assim um grande craque, né? Um futuro craque, um cara muito promissor. Então o Vitor Roque é aquele cara que ele já está sendo preparado para ser um grande jogador. Só que esse último passo, essa transição para o time profissional, é aquele mais complicado, é aquele mais arriscado. Então eu acho que as pessoas que estão ali lidando com ele, o diretor da base, que a gente sabe que não é um cara dos mais competentes, né? Mas esse cara deveria entender um pouco desse processo, o treinador dele no Sub-17, o treinador no Sub-20 que tem que conhecer o garoto também, e o próprio pessoal do profissional do Cruzeiro que tem que fazer um acompanhamento. Se todo mundo chegou à conclusão, acho que já dá para subir ele, beleza. Mas se eu fosse o responsável, eu seguiria com o Vitor Roque jogando na base nesse momento, inclusive fazendo algumas experiências com ele no time Sub-20, quando ele já vai pegar adversários um pouco mais velhos, e pensaria em promover ele para o elenco principal no ano que vem, já em janeiro, para ele começar jogando a partir de Campeonato Mineiro, que isso é um momento que ele vai conseguindo se adaptar,
preparar, até do ponto de vista físico, né, para quando chegar nas grandes competições ele estar mais preparado, tá? Então eu não subiria o Vitor Roque agora, deixaria para o próximo ano. O Matheus Vieira pergunta: se o Cruzeiro subir para a Elite esse ano, você consideraria uma boa para o planejamento participar da Florida Cup, caso o clube seja convidado? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que o mais difícil nessa história é realmente haver o interesse e o convite para o Cruzeiro, porque por mais que a gente seja uma marca muito importante, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, nesse momento o Cruzeiro está muito em baixa, né? Dentro de campo, problemas extra-campo também, então eu acho muito difícil que venha o convite. Mas se tiver, se o pessoal chamar, talvez até aproveitando o fato de que um dos organizadores é a Adidas, né? E o Cruzeiro hoje é um time da Adidas. Se vem o convite, eu acho que seria interessante sim, tá? Por essa questão de exposição de marca e principalmente, não existe a menor hipótese do Cruzeiro na próxima temporada estar disputando a Libertadores, né? Infelizmente. E normalmente os clubes que disputam ali a Florida Cup, eles acabam entrando em algum conflito de calendário por causa das primeiras fases da Libertadores. Acaba encavalando um pouco os jogos, atrapalha a preparação. No caso do Cruzeiro, que deve ter apenas o Campeonato Mineiro ali, eventualmente fases da Copa do Brasil, eu acho que sim, tá? Seria uma boa se aparecer o convite, se eu sou o Cruzeiro, iria amarradão para jogar essa Florida Cup, que querendo ou não, não é um torneio que vai valer nada, né, pela conquista, mas é uma forma de você mostrar a marca, de você ser visto em outros mercados e até para jogar perto, né, da torcida do Cruzeiro nos Estados Unidos, que tem muito cruzeirense por lá, e eu acho que desde 2010 que o Cruzeiro não faz nem... Não, mentira, 2014, né, durante a Copa, a gente teve o período Copa Disney lá, que jogou algumas partidas nos Estados Unidos. Então, se pintasse o convite, eu acho que seria uma boa o Cruzeiro ir sim. O Carlos Rodrigues pergunta: onde está Hugo Ragélio, destaque da nossa base em 2014? Carlos, obrigado pela pergunta. Fiz uma pesquisa aqui, o Hugo Ragélio realmente não conseguiu vingar aí no futebol profissional como a gente gostaria. Atualmente ele está jogando no Próspera, que é um time de Santa Catarina, que era treinado aí no início da temporada pelo Paulo Baier. E desde que deixou o Cruzeiro em 2017, ele passou por Coimbra, Tupi, Nacional de Manaus e Inter de Limeira. Atualmente o Hugo já está com seus 26 anos, não é mais um garoto, né? Realmente não conseguiu ter aquela carreira que se imaginava, mas ele teve momentos muito bons na base do Cruzeiro, né? Era um cara que fazia muito gol e ele talvez tenha a melhor média de gols da história de um jogador no profissional do Cruzeiro, porque ele jogou apenas um jogo pelo profissional e fez um gol. Foi aquela partida contra a Chapecoense no finalzinho do Brasileirão de 2014, quando o Cruzeiro já tinha garantido a taça. O Hugo Ragélio jogou apenas 18 minutos, tá? Então ele tem 18 minutos e um gol. Eu considero que o Cruzeiro errou muito com o Hugo Ragélio nessa gestão de carreira nos anos seguintes, né? Porque o Cruzeiro contratou um monte de atacante em 2015, ele acabou não tendo oportunidade, depois emprestou ele para Ponte Preta, para um time português, enfim, ele não conseguiu ali dar uma sequência, isso provavelmente afetou um pouco a confiança também, né? E hoje é um jogador que ainda tá aí tentando achar o seu caminho no futebol. Mas o Hugo Ragélio, inclusive, é meu amigo no Facebook. Se ele vê esse vídeo, um abraço para ele. Eu gostava muito do futebol dele, principalmente jogando na base, que foi onde deu para acompanhar mais. E para fechar, o João Augusto pergunta: você torce para a seleção brasileira ou é como alguns brasileiros que torcem para outras seleções? João, obrigado pela pergunta. Normalmente quando é Copa do Mundo eu costumo torcer sim, tá? Não sou o maior torcedor, o que eu torço pela seleção não chega perto do que eu torço pelo Cruzeiro, mas eu não torço contra, eu não sou dessa galera que não gosta da seleção brasileira, então eu vou torcer para a Argentina. Eu não vejo motivo nenhum para torcer para a Argentina. Nesse momento que tá rolando a Eurocopa, por exemplo, eu assisto, eu faço questão de assistir muito mais a Eurocopa do que Copa América, independente do time envolvido. Eu acho que tem a questão de ter público também, que torna o jogo mais interessante, né? Mas os jogos lá na Europa, eles costumam ser melhores. E a seleção brasileira não é uma entidade muito simpática, na minha opinião, sabe? O Brasil se esforça muito para não ser gostável. E isso vale até para o Neymar, que é o principal jogador dessa seleção. E é um cara que eu, particularmente, não sou fã. Então, de uma forma bem distante, eu diria que sim, eu acabo torcendo para a seleção brasileira. Mas tem outras seleções que eu gosto de acompanhar e que eu torço para que se deem bem. Por exemplo, aqui na América do Sul, o Uruguai é a seleção que eu acho mais legal, assim, que eu gosto de ver pela raça e tudo mais. E lá na Europa eu tenho o costume de acompanhar a seleção inglesa, primeiramente porque ela nunca ganha e eu tenho um certo gosto por time ruim, é só ver que eu gosto do Tottenham, que nunca ganha porcaria nenhuma, e a seleção inglesa eu acho que joga um futebol interessante, tem muito jogador bom, no final das contas dá um jeito de sempre fracassar, mas é um time que eu gosto da forma que joga. Então assim, eu torço pra seleção? Torço, mas né,
torço também não. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!